Bom dia, com a presença de Deus, iniciaremos a 21ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Messias Pinto. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido a nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz para fazer a leitura de um trecho bíblico. Bom dia, senhor presidente, todos que compõem a mesa, senhores vereadores, público que nos ouve pela rádio transversal e também aqueles que nos acompanham online. Farei a leitura do capítulo 46, Realiza Universal de Deus, do versículo 2 ao versículo 9. Povos, aplaudi com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo, o temível, o grande Rei do Universo. Ele submeteu a nós as nações, colocou os povos sob nossos pés, escolheu uma terra para nossa herança, a glória de Jacó, seu amado. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor com o som das trombetas. Cantai a glória de Deus, cantai. Cantai a glória de nosso Rei, cantai, porque Deus é o Rei do Universo, entoai-lhe, pois, um hino. Deus reina sobre as nações, Deus está em seu trono sagrado. São palavras da salvação. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 20ª sessão ordinária realizada no dia 16/6/2015. Aos 16 dias do mês de junho de 2015, foi realizada a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao secretário a realização da chamada dos senhores vereadores, respondendo: Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Messias Pinto, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo solicitou ao senhor presidente assumir a presidência para fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da 19ª sessão ordinária realizada no dia 9/6/2015, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício número 130 de 2015, solicitando a retirada do projeto de lei número 012 de 2015. Ofício número 131 de 2015, encaminhando o projeto de lei complementar número 07 de 2015. Ofício 132 de 2015, em atenção ao requerimento número 104 de 2015, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Ofício 133 de 2015, em atenção ao requerimento número 105 de 2015, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Ofício número 026 de 2015, da Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora, encaminhando o balancete mensal referente ao mês de maio de 2015. Ofício número 030 de 2015, da Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora,
enviando os estudos da avaliação atuarial com a data base do dia 31 de dezembro de 2014. Foi protocolada uma denúncia do senhor Lucas Alexandre Lopes da Costa e uma do senhor Hertes Rodrigues Pinto, nos termos do Decreto-Lei número 201/1967. Essas denúncias foram colocadas em discussão, sendo solicitada a palavra pelos vereadores Jurandir Matos de Almeida, Isarildo Moreira Farrapo, Kelly Luciano Ortiz, Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa e José Luiz Vieira. A denúncia entrou em votação referente à sua aceitação, sendo rejeitada por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 07 de 2015, de 11 de junho de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação de Salto de Pirapora e dá outras providências. Requerimento número 106 de 2015, de autoria do vereador Jurandir Matos de Almeida. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 107, de autoria do vereador Messias Pinto. Requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelos vereadores Alex Ferreira de Souza, Jurandir Matos de Almeida, Isarildo Moreira Farrapo e Kelly Luciano Ortiz. Passou a ordem do dia com o senhor presidente, solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Ato contínuo. Senhor presidente, declara aberta a ordem do dia, com leitura, discussão e votação das matérias. Senhor presidente, solicitou a manifestação do plenário com relação à mudança do horário de realização da 21ª sessão ordinária, passando das 20 horas para as 7h30, devido à necessidade de um maior tempo hábil para o Poder Executivo cumprir os prazos de envio do Plano Municipal de Ensino, o que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente, deu por encerrada a 20ª sessão ordinária, que para constar, senhorita Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada por quem tem de direito. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrário, queiram se levantar. Está aprovado. Ofício número 135 de 2015. Excelentíssimo presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e ao ensejo encaminho-lhe o balancete de receita e despesa referente ao mês de maio de 2015. Na oportunidade, aproveito para renovar a Vossa Excelência e seus nobres pares meus protestos de estima e consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Recebido um comunicado do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, no valor de R$ 87.103,59. Mensagem justificativa ao projeto de lei complementar número 008 de 2015, de 16 de junho de 2015. Senhor Presidente, com satisfação cumprimentamos Vossa Excelência e os dignos pares e na oportunidade encaminho o presente projeto de lei complementar que dispõe sobre a regularização de construções irregulares e clandestinas, na forma que especifica e dá outras providências. Em nosso município existem edificações irregulares construídas em desacordo com a legislação, que não obtiveram aprovação do projeto inicial, ou que foram construídas ou ampliadas sem observância do projeto aprovado,
e ainda edificadas em períodos anteriores à legislação vigente. Nesse contexto, se faz urgente a regularização dessas edificações, retirando os imóveis dessa situação irregular, evidenciando assim o interesse público e social do projeto aqui apresentado. Isso em atendimento ao princípio constitucional do direito à propriedade prescrito na cabeça do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. De acordo que a presente propositura tem como finalidade estabelecer as normas e condições para a regularização de edificações concluídas, em construção ou habitadas, provadamente existentes nas vigências da lei, que estejam em desconformidade com os parâmetros da legislação urbanística de obras do município de Salto de Pirapora. A aprovação da mencionada lei permitirá ao cidadão, pessoa física ou jurídica, a aprovação do projeto arquitetônico de regularização. O projeto visa beneficiar os proprietários que necessitem regularizar suas edificações, desde que não infrijam as normas do direito de vizinhança e segurança e mantenham as condições de habitabilidade. A regularização das edificações na forma proposta implica em atender toda a cidade, atingindo em maior grau os imóveis situados na zona urbana. É de se ressaltar que a cidade de Salto de Pirapora, pertencente à recém-criada 5ª região metropolitana do estado de São Paulo, que nessa perspectiva de desenvolverá ainda mais. A regularização de centenas de imóveis dará nova dinâmica ao mercado imobiliário. Em síntese, é inegável a contribuição da presente lei, pois visa conciliar crescimentos econômicos e desenvolvimento social, preocupações prioritárias de nossa municipalidade. De outro lado, o projeto pretende que a regularização fique restrita ao perímetro da edificação, não havendo a possibilidade de regularização de edificações que avancem áreas vizinhas alheias e lagradouros públicos, ou que desrespeitem medidas de proteção ambiental. A ideia principal dessa proposição é oportunizar que as pessoas regularizem suas edificações junto à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, de modo a conseguir habite-se do imóvel de acordo com a legislação vigente e pronto para ser habitado ou cumprir outras finalidades. Certo de que o presente projeto de lei complementar receberá acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submeto à apreciação de vossas excelências nos termos da lei orgânica deste município. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 08 de 2015, de 16 de junho de 2015. Dispõe sobre regularização de construções irregulares e clandestinas na forma que especifica e dá outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito do município de Salto de Pirapora, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal aprova, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. As construções irregulares, clandestinas e não adequadas para atividade originalmente legalizada, existentes no município de Salto de Pirapora, em desacordo com a legislação vigente e os procedimentos legais, até a data da entrada em vigor desta lei, poderão ser regularizadas e aprovadas para fins de concessão do habite-se na forma da lei complementar. Parágrafo 1º. Considera-se irregular a construção, reformada ou ampliação de edificações executadas em desacordo com o projeto
aprovado pela Prefeitura. Parágrafo 2º. Considera-se clandestina a construção, reformada ou ampliação de edificações executadas sem aprovação dos setores competentes da Prefeitura. Parágrafo 3º. Considera-se não adequada a construção para a atividade originalmente legalizada aquelas cujo difere do inicialmente aprovado. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, será considerado existente, na data prevista no artigo anterior à construção, reformada ou ampliação que esteja construída ou em fase de cobertura e em condições mínimas de habitabilidade. Parágrafo 1º. Será considerada concluída e com condições mínimas de habitabilidade a edificação que apresentar estrutura completa, vedação, cobertura, instalação hidráulica, sanitária, iluminação, ventilação e elétrica. Parágrafo 2º. Tanto as construções residenciais como os salões comerciais deverão atender às condições básicas de habitabilidade no tocante às questões salubres, sanitárias e de segurança dos usuários. Parágrafo 3º. A regularização que se refere ao artigo 1º se dará em relação às residências ou salões comerciais já prontos e ocupados, ou que estejam em fase de acabamento. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo fica autorizada a proceder à regularização das construções, desde que atendidas às exigências desta lei, e atende às seguintes condições mínimas. Inciso 1º. Que tenha sido concluída ou em fase de cobertura com laje, até a data de entrada em vigor desta lei. Inciso 2º. Com condições mínimas de habitabilidade, a edificação que apresentar estrutura completa, vedação, cobertura, instalação hidráulica, sanitária, elétrica, iluminação e ventilação. Inciso 3º. Que não causem prejuízo aos confrontantes na forma do disposto Código Civil e demais legislações pertinentes. Inciso 4º. Que apresente condições mínimas de habitabilidade e salubridade, vãos de iluminação e ventilação em todos os cômodos, ou aqueles cômodos que permaneça eventual que possuam ventilação forçada ou mecânica e iluminação artificial. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo poderá exigir modificações, demolições ou ajustes da área a ser regularizada, para que se promova a efetiva aprovação do projeto. Artigo 4º. A regularização de construções ou ampliações de edificações concluídas, sem as devidas aprovações que estejam atendendo às exigências das legislações urbanísticas, também poderão postular a devida regularização, nos termos da presente lei. Artigo 4º. Constituem casos de interesse público, portanto, insusceptíveis da legalização à construção ou ampliação. Inciso 1º. Situada em áreas não edificante de uso comum de faixa de proteção das marginais de rios, córregos ou congêneres. Inciso 2º. Situada em áreas submetidas a regime especial de proteção ambiental e histórico, com parecer desfavorável dos órgãos competentes. Inciso 3º. Que esteja edificada em zona de risco, assim definida pelos órgãos competentes.
Artigo 6º. A legitimidade para propor a regularização de construção irregular, clandestina ou não adequada será: inciso 1º, do proprietário ou promissário comprador. 2º, do representante legal dos legitimados nos itens anteriores deste artigo, desde que devidamente constituídos para estes fins. Parágrafo único. O prazo para propor a regularização prevista nesta lei complementar será de 365 dias a contar da data da sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de decreto do chefe do Executivo, por prazo não superior a 180 dias, desde que o interesse público devidamente comprovado assim exigir. Artigo 7º. A regularização das construções e ampliações sobre as quais haja questionamento na Justiça ficará condicionada à expressa desistência da ação. Artigo 8º. Qualquer regularização de construção irregulares, clandestinas e não adequadas para a atividade original legalizada deverá ser assistida por um profissional devidamente habilitado. Artigo 9º. Para a regularização a que se refere o artigo 1º, o requerente deve apresentar à Prefeitura requerimento acompanhado da prova de legitimidade, cópia do título de proprietário do imóvel, ou cópia do contrato de compra e venda com firma reconhecida e cópia da escritura do proprietário vendedor. Cópia dos documentos pessoais, CPF e RG. 5 vias dos memoriais descritivos. 5 cópias do projeto arquitetônico completo. Uma via do ART, do CREA ou CAU, preenchida e paga. Cópia do IPTU. Localização da construção que pretende a regularização com todos os indicativos para sua fácil localização. Manifestação dos demais órgãos competentes, se for o caso. Parágrafo 1º. O proprietário interessado devidamente autorizado e o responsável técnico deve se certificar de antemão na Prefeitura se há restrição de qualquer natureza sobre o imóvel. Parágrafo 2º. Os documentos e projetos deverão seguir as exigências do artigo 5º e 6º do Código de Obras Municipal. Artigo 10. O interessado em obter os benefícios desta lei complementar, que estiver em débito com tributos municipais de qualquer espécie, terá o processo de regularização condicionado à prévia regularização fiscal. Artigo 11º. Artigo 11. A regularização de que trata a presente lei, para os casos que estão em desacordo com a legislação urbanística vigente, poderá ser feita mediante os seguintes critérios. A. Não atender os recuos de frente, laterais e fundo, estabelecido no quadro 1º do plano diretor. B. Possua dormitórios com área mínima de 8 metros quadrados, quando mais que um permite-se, um deles com área mínima de 6 metros quadrados. C. Apresente área de serviço com área mínima de 1,5 metro quadrado e sala com área mínima de 6 metros quadrados. D. A taxa de ocupação e coeficiente for maior em até 30% do estabelecido no quadro 1º do plano diretor municipal. Parágrafo 1º. A responsabilidade
civil será dos proprietários, em caso de acidente, o qual deverá arcar com as indenizações cabíveis. Parágrafo 2º. Que os proprietários ou possuidores apresentem como condição para a concessão do habite-se o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, se for o caso. Parágrafo 3º. Correrão as despesas do requerente os custos decorrentes e da adequação de demolição e da construção. Artigo 12. Na paralisação do processo de regularização por prazo superior a 90 dias, por culpa exclusiva do interessado, este será arquivado, anulando-se todos os atos administrativos dele decorrentes. Artigo 13. Os imóveis construídos e regularizados para fins residenciais em uso como atividade não residencial poderão ser legalizados para esse fim, desde que não conflite com o zoneamento local vigente. Artigo 14º. Uma vez regularizada a construção e tendo esta utilização não residencial, deverá o requerente, no prazo máximo de 30 dias, solicitar o alvará de funcionamento definitivo sob pena de interdição do estabelecimento. Artigo 15. Indeferido o projeto apresentado, o requerente terá o prazo de 30 dias para adequar o projeto e postular reanálise. Artigo 16. As despesas com a execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 17. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Salto de Pirapora, 11 de junho de 2015. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 013 de 2015, de 19 de junho de 2015, substitutivo. Senhor Presidente, com satisfação cumprimentamos Vossa Excelência e dignos pares e na oportunidade encaminho o presente projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei número 1381/2011, de 2 de fevereiro de 2011, e da outras providências. Trata-se da ampliação da subvenção mensal repassada à Corporação Música Lira São João Batista, que passa para R$10.000 no mês de junho e R$8.000 mensais nos meses subsequentes. A presente propositura justifica-se na medida em que visa atender às necessidades daquela corporação musical, que tanto abrilhanta os eventos deste município, incentivando e levando cultura musical àqueles que presenciam suas apresentações. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossas Excelências em regime de urgência, nos termos da lei orgânica deste município. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 013 de 2015, substitutivo. Altera o artigo 1º da lei número 1381/2011, de 2 de fevereiro de 2011 e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito do município de Salto de Pirapora, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei Municipal número 1381/2011, passando o referido artigo a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizar a subvencionar a Corporação Musical Lira São João Batista, inscrita no CNPJ número 03.350.460/001-52, no valor de R$10.000 no mês de junho e R$8.000 mensais a partir do mês de julho, destinados ao pagamento de despesas consignadas no plano de trabalho apresentado. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal, através de sua Secretaria de Finanças, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$16.000 no orçamento vigente, como segue. Unidade orçamentária: Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo. Unidade executora: Divisão de Cultura e Lazer. Subvenção à Corporação Musical Lira São João Batista. Subvenção social: fonte de recursos próprios. Artigo 3º. Para atender as despesas com abertura dos créditos adicionais suplementar, previsto no artigo 2º desta lei, o valor de R$16.000 será utilizado o recurso do superávit financeiro do exercício de 2014. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa do projeto de lei 014 de 2015, de 19 de junho de 2015. Senhor Presidente, temos a súbita honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o presente projeto de lei, que tem por objetivo abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 77.012,81, para atender as despesas referentes à ampliação do quadro de procuradores desta Prefeitura. A presente propositura justifica-se visto que se encontra aberto concurso público para provimento do cargo de Procurador Municipal, vago. O provimento de referido cargo tem por objetivo atender o aumento da demanda de trabalho da Secretaria de Negócios Jurídicos, bem como proximidade de tempo para aposentadoria de procuradores que hoje prestam serviço naquela secretaria. Certo de que o presente projeto de lei receberá acolhimento e aprovação desta Casa de Leis, submeto à apreciação de Vossas Excelências, solicitando seja o mesmo apreciado em regime de urgência, nos termos da lei orgânica deste município. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 014 de 2015, de 19 de junho de 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito do município de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de as suas atribuições legais em conformidade com o artigo 42 da Lei Federal número 4.320/64. Faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, através de sua Secretaria de Finanças, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 77.012,81 no orçamento vigente, como segue. Secretaria de Negócios Jurídicos, Divisão Administrativa, manutenção das atividades dos processos administrativos. Vencimentos, vantagens fixas, pessoa civil. Obrigações patronais. Artigo 2º.
para atender às despesas com a abertura do crédito adicional suplementar previsto no artigo 1º desta lei, no valor de R$ 77.012,81, será utilizado o recurso do superávit financeiro de 2014. Artigo 3º. O projeto orçamentário, objeto do presente crédito adicional suplementar, passa a compor o plano plurianual vigente e a lei de diretrizes orçamentárias do exercício 2015. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salto de Pirapora, 19 de junho de 2015. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Requerimento já? Requerimento número 108 de 2015. Requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira Lagartinho. Requeiro a mesa nos termos regimentais ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade de realizar manutenção na rua Isídio Manuel da Silva, no Jardim Cachoeira. Justificativa. A rua acima citada encontra-se em péssimas condições, dificultando o tráfego de veículos. Sala das Sessões, 19 de junho de 2015, José Luiz Vieira, vereador. Requerimento número 108 de 2015, requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. Requerimento número 109 de 2015. Requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira Lagartinho. Requeiro a mesa nos termos regimentais ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente a análise da possibilidade da instalação de uma luminária no último poste localizado no final da rua Amélia dos Santos Silva, no Jardim Ana Guilherme. Justificativa. Moradores têm reclamado da presença constante de usuários entorpecentes, o que tem trazido insegurança a todos os que trafegam pelo local. Existem relatos, inclusive, da utilização do local para descarte de produtos de roubos. Sala das Sessões, 19 de junho de 2015, José Luiz Vieira, vereador. Requerimento número 109 de 2015, requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira. Está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. Indicação número 09 de 2015. Indicação de autoria do vereador José Luiz Vieira Lagartinho. Indica ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, determinar ao setor competente a análise da possibilidade de oficiar a CPFL no sentido de realizar a troca de lâmpadas dos postes localizado à rua Benedito Barros, nas proximidades do antigo forno no centro. Justificativa. Tal medida traria mais segurança e tranquilidade aos pedestres e motoristas que trafegam pelo local. Sala das Sessões, 19 de junho de 2015, José Luiz Vieira, vereador. A palavra está livre. Com a palavra, a nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz.
Senhor presidente, dado ao comentário ser bastante rápido, eu peço a Vossa Excelência que eu possa fazer uso aqui deste local mesmo para me pronunciar, se o senhor assim permitir. Sim. Bom, novamente, bom dia a todos, a composição da mesa, senhor presidente, vereadores, todos que nos acompanham online e também nos ouvem via rádio transversal. Eu gostaria de deixar oficialmente registrado sobre um pedido que alguns munícipes me fizeram, infelizmente, a respeito do ocorrido no centro em relação à apreensão de cachorros aqui no nosso município. Infelizmente, houve um episódio na terça-feira passada, em que alguns munícipes vieram ao meu encontro, registrando a maneira como se procedeu, vamos dizer assim, a apreensão do animal. Ontem, por outras razões, no período da tarde, eu estive no Fórum Municipal conversando com a promotora, doutora Maria Paula, e nós vamos trabalhar aqui na Câmara Municipal com um projeto de lei sobre a situação dos animais. Nós já temos um projeto de lei nas zoonoses, mas provavelmente nós tenhamos que ou produzir uma nova lei, estipulando regras coesas, provavelmente de castração em animais, mas nós vamos estudar com bastante cautela e com bastante respeito aos animais a forma como isso se dará. Mas essa minha fala é para deixar registrado que hoje eu não fiz ainda o requerimento nenhum projeto de lei, dado ao número de documentos que temos hoje para apreciar, e o meu tempo não foi hábil para conseguir fazer essa nova lei. E, claro, eu vou precisar da ajuda, né, do nosso jurídico, eu tenho que passar pelo jurídico, pelo crivo do nosso presidente, então já não poderia apresentar. Mas dizer às pessoas que me procuraram e que relataram que eu estou tomando, sim, as devidas providências, e logo mais nós estaremos aí com um projeto de lei para disciplinar essa situação que estamos analisando, né? Não sei se foi correto, se não foi ainda, mas nós estamos analisando, digo eu, e mais pessoas que vieram ao meu encontro. É só, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre. Aproveitando o momento da palavra livre, gostaria de fazer um comentário para os nobres vereadores em relação à postura e à conduta desta Casa de Leis. Em relação ao mérito das decisões da Câmara, é questão interna corporis. Nem o Poder Judiciário pode apreciar os méritos das decisões desta Casa Legislativa. Ele pode apreciar a legalidade. Considerando, nós vereadores temos que nos adequar com os trabalhos desta Casa de Leis, de acordo com os projetos que entrarem nesta Casa de Leis, sendo o tema relevante para a sociedade e considerando quando a sessão ordinária caírem em data que seja feriado, será mudado a data e horário da sessão conforme o regimento interno e a necessidade desta Casa de Leis. Os trabalhos e atividade desta Casa de Leis é prioridade para nós vereadores. É um compromisso que nós temos com a sociedade. Outros compromissos que nós, vereadores, tivermos, peço a compreensão de todos e o bom senso de todos quando isto ocorrer. A palavra continua livre. Peço ao nobre vereador e secretário Miguel Marcelo que faça a chamada dos senhores vereadores. Confirme a presença dos senhores vereadores.
Presença confirmada. Declaro aberto a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei complementar número 07 de 2015. Parecer número 020 de 2015 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei complementar número 07 de 2015. Parecer número 015 de 2015 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei complementar número 07 de 2015. Parecer número 06 de 2015 da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Outras Atividades favorável ao projeto de lei complementar número 07 de 2015. Parecer número 06 de 2015 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei complementar número 07 de 2015. Projeto de lei complementar número 07 de 2015, de 11 de junho de 2015. Institui o Plano Municipal de Educação de Salto de Pirapora e dá outras providências. Esse é o nominal? Uma vez só. Projeto de lei complementar número 07 de 2015, de 11 de junho de 2015, está em votação nominal em 2 turnos. Está em discussão em primeiro turno. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, a nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz. Então, senhor presidente, eu estou com alguns documentos aqui, dos quais eu gostaria de fazer uso. Então, peço a Vossa Excelência que conceda eu fazer uso aqui da mesa, ao invés da tribuna, por conta da organização dos documentos. O senhor acredita que é possível? É possível. Então, está bem, obrigada. Bom, em relação ao Plano Municipal da Educação, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro a todos que nos ouvem sobre as diretrizes jurídicas do plano, né? Quais são as leis que estão elencadas para que o plano municipal seja construído com base no ordenamento jurídico. Conforme o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, nós marcamos que a construção do Plano Municipal de Educação ele parte das metas e estratégias estabelecidas no Plano Nacional da Educação, que é a Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014. Temos também como ordenamento jurídico a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, em seu artigo 214, que ele prevê que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, para 10 anos, né? Com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, e segue lá com todos os seus incisos. Temos também no artigo 30 da Constituição Federal que compete aos municípios legislar sobre assuntos do interesse local. E é exatamente isso o que essa Casa de Leis no momento está fazendo, não é? Legislando sobre um assunto de interesse local, que é a instituição do Plano Municipal da Educação. E o Plano Municipal da Educação, ele possui como objetivos apresentar propostas, metas para a melhoria da qualidade da educação municipal, com objetivos para construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Como bem lembrado no parecer jurídico do nosso advogado aqui da Câmara, o Plano Municipal da Educação, ele não é um plano governamental. Ele é um plano da sociedade de Salto de Pirapora. E então, o Conselho Municipal da Educação, professores, alunos, pais, toda a sociedade em geral deve estar atenta nesses próximos anos para que o cumprimento de todas as metas
que foram estabelecidas nesses 10 anos possam ser cumpridas. E nós temos também mais um embasamento jurídico, que é em nossa lei orgânica, no artigo 5º, inciso 2 e 6º, que é da competência do município prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse. Ainda cabe salientar que nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que no seu artigo 11, ela determina as incumbências dos municípios. Então, juridicamente, nosso parecer foi favorável por conta de toda essa legislação que nos embasa sobre o plano municipal. Agora eu gostaria de comentar rapidamente sobre alguns aspectos tanto do plano nacional quanto do municipal que foi utilizado, né, para a sua construção, que a secretária municipal da educação, ela instituiu uma comissão na qual foram traçados os planos e metas de acordo com o que o MEC preconizou, o Ministério da Educação. E foi um trabalho árduo, e nesse momento eu gostaria aqui de registrar a minha gratidão, o meu agradecimento por todas as colegas profissionais da educação que trabalharam horas e horas para a elaboração desse plano municipal de educação. Nós tivemos as audiências públicas, nas quais a sociedade civil pôde participar, pôde registrar as suas sugestões, e a secretária municipal da Educação, a senhora Ivanilde Amaral, deixou muito à vontade todos que desejaram se pronunciar na audiência pública com as sugestões. Depois de recebidas as sugestões, o plano foi terminado e foi enviado para esta Casa de Leis. Agora, eu gostaria de fazer um comentário sobre uma situação que, como também profissional da educação, me incomoda demais nesse país. E eu gostaria de deixar isso registrado. Nós temos sempre que tomar cuidado com todas as leis que são aprovadas, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Porque, pasme, tem leis como a Lei 11.738, que foi sancionada, promulgada, ela é de 16 de julho de 2008, é a lei que foi uma luta muito grande do senador Cristóvão Buarque pela construção do piso nacional dos professores. Não é? Olha, gente, é uma lei de 2008, pasme, foi aprovada no Senado, ela foi sancionada e promulgada pelo presidente Lula. E nós ainda encontramos no nosso país problemas com o piso nacional dos professores. Uma outra coisa que me incomoda muito, eu estou falando dessa lei, porque nós temos, tanto no plano nacional, no estadual, nós temos a meta que vai falar da valorização do profissional, né? Tão importante que é a profissão dos professores. E o que me incomoda demais é ver uma lei federal que não é cumprida no nosso país. No inciso 4º da Lei 11.738, é colocado lá, na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. E a outra parte seria para a preparação, para a construção de aulas com mais qualidade, para que os alunos possam ter uma melhoria na qualidade. Ora, continuamos trabalhando com classes com mais de 40 alunos por sala de aula. A maioria dos profissionais da educação continuam neste país trabalhando em 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite, para conseguir sobreviver. Então, eu sinceramente vou acompanhar de perto, talvez não mais como vereadora, porque o meu mandato se finda em 2016, mas como profissional da educação, como munícipe, vou continuar acompanhando a progressão dessa lei. Um outro ponto muito importante que eu gostaria de tocar é com relação à educação especial. Gente, pasme, a Convenção e Protocolos sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela foi já feita em 6 de dezembro de 2006 por Assembleia nas Nações Unidas. No artigo 24, que refere-se à educação, é claro, é escrito ali, é aprovado pela Assembleia Nacional da ONU, que as pessoas com deficiência
possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas. Ora, desde 2006 existe a Convenção. Temos a LDB no seu artigo 58 da Educação Especial. Inciso 1º, haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Agora, eu pergunto, quantas escolas deste estado, nem vou me ater ao Brasil inteiro, só dos 645 municípios do estado de São Paulo, quantas escolas oferecem sala de recursos para os seus alunos? Gente, é uma tristeza, é uma pouca minoria. Como que a criança ou adolescente que tem uma deficiência, que precisa de um profissional especializado para ajudar, ele vai ficar nessa igualdade de oportunidades com os demais? Quando que isso vai acontecer? Nunca. Se o nosso governo estadual, se o nosso governo municipal não estiver atento à elaboração de salas de recurso. Nós precisamos urgente de salas de recurso com profissionais especializados para ajudar os demais profissionais a trazerem a qualidade necessária para as nossas crianças e para os nossos jovens. Olha, eu quero dizer que para mim é uma tristeza muito grande ver essa situação, porque eu continuo com os meus pés no chão de escola, eu continuo trabalhando como professora. E eu vou dizer para vocês, meus amigos vereadores, como está difícil, como está complicado. Então, hoje, nossa aprovação, não vamos submeter aí a análise, né? De minha parte, eu vou, claro, aprovar o Plano Municipal da Educação, mas eu quero deixar aqui, olha, amigas, amigos, colegas, professores, inspetores, coordenadoras, diretoras, dirigentes de ensino, a todos que se dedicam à educação. Eu quero deixar aqui a minha gratidão registrada. O meu muito obrigada pelo trabalho de vocês, porque eu sei que é árduo o trabalho de segunda a segunda, seja numa creche, seja numa escola de educação infantil, fundamental, média, universidade. Muito obrigada. E o futuro desse país está aí, na educação. Uma tristeza no momento em que o nosso país aprova o Plano Nacional da Educação, o Plano Estadual da Educação e os planos municipais da educação, e a nossa presidenta diminui drasticamente a verba para a educação. Uma lástima. Uma lástima. Muito obrigada, senhor presidente. Quero parabenizar a nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz neste esclarecimento em relação ao projeto de lei complementar número 7 de 2015, de 11 de junho de 2015, que institui o Plano Municipal de Educação de Salto de Pirapora e de outras providências, esclarecendo para a sociedade a importância deste plano municipal, em concordância pelo que foi preconizado pelo MEC, e também parabenizo a elaboração deste plano municipal por todos que participaram e pela maestria da secretária municipal de Educação. A palavra continua livre. O projeto de lei complementar número 07 de 2015, de 11 de junho de 2015, está em discussão em primeiro turno. Continua. Ele está em votação nominal em primeiro turno. Alex Ferreira de Souza. Sim. Donizete Antônio Corrêa Barbosa. Sim. Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Sim. Kelly Luciana Ortiz. Sim. Messias Pinto. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim.
Sérgio Ventura. Sim. O projeto de lei complementar número 07 de 2015, de 11 de junho de 2015, foi aprovado em primeiro turno. Ele está em discussão em segundo turno. Está em votação nominal em segundo turno. Alex Ferreira de Souza. Sim. Donizete Antônio Corrêa Barbosa. Sim. Isarildo Moreira Farrapo. Sim. José Luiz Vieira. Sim. Kelly Luciana Ortiz. Sim. Messias Pinto. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim. Sérgio Ventura. Sim. O projeto de lei complementar número 07 de 2015, de 11 de junho de 2015, foi aprovado em votação nominal em segundo turno. Parecer jurídico favorável ao projeto de lei número 013 de 2015, substitutivo. Parecer número 021 de 2015, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei número 013 de 2015, substitutivo. Parecer número 016 de 2015, da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei número 013 de 2015, substitutivo. Projeto de lei número 013 de 2015, de 19 de junho de 2015. Altera o artigo 1º da Lei número 1381/2011, de 2 de fevereiro de 2011, ampliando a subvenção mensal repassada à Corporação Musical Lira São João Batista, que passa para R$10.000 no mês de junho e R$8.000 nos meses subsequentes. O projeto de lei número 013 de 2015, de 19 de junho de 2015, que altera o artigo 1º da lei número 1381 de 2011, de 2 de fevereiro de 2011, e de outras providências, está em discussão. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 21ª sessão ordinária, agradecendo a presença de todos e aos ouvintes da Rádio Transversal e o público que está nos acompanhando online.